sobe, levanta ao Senhor um altar no quintal ou nas terras de Araúna, o Jebuseu. Davi, pois, subiu conforme a palavra de Gade, o profeta, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinha para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna, inclinou-se perante o rei com o rosto em terra. E disse Araúna: porque vem o rei, o meu senhor, ao seu servo. E disse Davi: para comprar-te de ti esta terra, a fim de edificar um altar ao Senhor, para que este castigo cesse sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei, o meu senhor, o que bem parece aos seus olhos. Eis aqui os bois para o holocausto, os trilhos e os aparelhos dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. E disse mais Araúna ao rei: ó Senhor Deus, tome prazer em ti. Porém o rei Davi disse a Araúna: não, mas por certo preço te comprarei, não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou as terras e os bois por 50 ciclos de prata. Amém. Amém. Deus. Os irmãos podem se assentar, por favor. Amados, eu li todo esse texto aqui, essa parte, que eu achei muito interessante, da parte do Senhor, para mim daqui tirar um tema, para a glória de Deus. Aleluias. E o tema aqui, que está aqui, no versículo, aleluias, 24. Porém o rei disse a Araúna: não, por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao meu Deus holocausto ou sacrifício que não me custe nada. Aleluia, glórias a Deus. O tema nesta noite é esse: oferecendo a Deus o seu melhor. Aleluia. Todos conhecem essa história de Davi, é muito interessante. Antigamente era errado, o pecado, fazer o censo. O censo era contar o exército. E a ordem de Deus para Davi era para não contar o exército de Israel. Mas Davi desobedeceu a voz do Senhor. Ele fez o censo, contou o exército, e ali fez a sua somatória, e aquilo não agradou o Senhor. E Deus mandou uma praga no meio do povo, e o povo começou a morrer, começou a sofrer. Davi agora entra em angústia e desespero na sua alma, e começa a clamar ao Senhor, começa a buscar a presença de Deus, para que Deus viesse cessar aquele mal diante do povo. Aí então Deus toma este profeta chamado Gade e diz assim: ó Davi, assim diz o Senhor para ti: vai nas terras de Araúna e compra lá uma terra e ofereça um sacrifício ao Senhor, para que este castigo ou este mal cesse diante do povo. Então Davi agora, ele recebe a incumbência de oferecer um sacrifício ao Senhor, mas não é um sacrifício qualquer, é um sacrifício santo, agradável e perfeito diante do Senhor. Davi era um homem que havia pecado contra Deus, mas agora Davi entende que Deus estava perdoando o seu pecado, não somente perdoando, mas também tirando as pragas no meio do povo. Então Davi entende uma coisa: ele poderia ter pecado, mas a essência, aleluia, de fazer a Deus o melhor, ele não havia perdido. Então quando ele chega nas terras de Araúna, ele chega lá e Araúna vai dizer: oh meu Senhor, como vieste fazer neste lugar? Davi fala: eu vim sacrificar ao Senhor, eu vim comprar uma eira, uma terra, para poder sacrificar ao meu Deus, para que o castigo cesse diante do povo. Araúna vendo para o rei, dizendo: tome meu Senhor, aqui está os bois, está os aparelhos, aqui está, vai e sacrifique ao Senhor, e que Deus tenha prazer em ti e receba o seu sacrifício. Então a Bíblia vai dizer que Davi fala assim: eu não oferecerei ao meu Deus sacrifício que não me custe nada. Com
sua presença. Davi entendia naquele momento, amado, que Deus merecia o melhor. Então eu vou oferecer ao meu Deus, aleluia, o melhor, porque Ele merece o melhor. Oh, meu amado, se você for entender algo profundo de Deus nessa noite e saber o que Ele fizera por você, fizera por mim, meu amado. Ninguém fez, faria o que Ele fez por nós. A Bíblia diz que Deus, tendo o seu único Filho, Jesus Cristo, por amor a mim e a você, aleluia, Ele pegou o seu único Filho e Ele disse: como prova do meu amor, eu vou sacrificar o meu Filho em resgate da tua alma. Eu vou dar a prova do meu amor, porque falar de amor é muito fácil, em palavras jogadas ao vento, até papagaio fala. Mas o verdadeiro amor, ele não só vem com palavras, mas ele vem com obras e atitude. E nesta noite Deus está dizendo: é tempo de sacrificar o teu melhor. É tempo de você andar com o Senhor, amar o Senhor, fazer o seu melhor para Ele, porque Ele merece o melhor da minha vida e da sua vida. Aleluia. Oh, glória. E Davi entendia isso, meu amado. É por isso que ele vai falar: eu estou disposto a pagar qualquer quantia, qualquer valor na sua terra, porque o meu Deus merece o melhor. Eita, glórias a Deus, aleluia. Ei, Deus merece o melhor, minha irmã. O que Ele fizera por você, fizera por mim. A nossa amada já deu um testemunho aqui lindo daquilo que ela passou, do que ela enfrentou. É por isso que hoje ela glorifica a Deus, adora a Deus, dá o seu melhor para Deus, porque ela entende: Deus deu o melhor para mim no dia da minha angústia. Deus me socorreu, Deus socorreu ela no dia da sua angústia. Então eu vou invocar o nome do Senhor, como diz o Salmo 116: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. Aleluia. Ele mesmo responde: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Enquanto eu viver, eu vou adorar, eu vou glorificar, eu vou exaltar, eu vou fazer a obra e a vontade do Senhor. O salmista ainda vai dizendo assim: aleluia, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. O que é isso? É um sacrifício a Deus, é o reconhecimento, é honrando a Deus, é sendo grato a Deus, sabendo que Deus é aquele que faz tudo pela minha vida e pela sua vida. Aleluia. Glórias. A Bíblia vai dizer no Salmo 51, aleluia, os sacrifícios para Deus é um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Oh, meu amado, hoje o que falta no meio do povo de Deus é coração contrito e quebrantado. Muitas pessoas vêm para a casa do Senhor, mas não se quebranta, não rasga o seu coração, não rasga a sua alma, aleluia, não oferece um sacrifício vivo ao Senhor. A Deus está dizendo: eu quero lágrima, eu quero sacrifício, eu quero oferta, eu quero quebrantamento, como diz a palavra do Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus pecados, então eu ouvirei do céu e virei e sararei a sua terra. Aleluia. No sacrifício agradável a Ele. Se humilha, desça na presença do Senhor, se achegue a Deus, como disse Tiago: chegai vós a Deus e Ele chegará a vós. O problema não é de cima para baixo, o problema é de baixo para cima. Aleluia, porque Deus está no céu e Ele tem o controle de tudo, mas eu não tenho controle de nada. Então fala, Deus fala assim: chegue a mim que eu vou chegar a você. Deus está falando nesta noite. A Bíblia vai dizer, aleluia, glória, de uma mulher pecadora, aonde a Bíblia diz assim, que um certo Simão, o leproso, ele faz um convite para Jesus vir jantar na sua casa, e Jesus aceita o convite na casa daquele fariseu. E Jesus vai na casa de fariseu, mas sabe que Jesus
Jesus aceita o convite do fariseu. Eita glória! Agora o texto vai dizer assim: que aquela mulher pecadora soube que Jesus estava na casa de Simão. Aleluia! E o coração daquela mulher era estar diante de Jesus Cristo para lhe pedir perdão dos seus pecados, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador, como Filho de Deus. Mas agora está na casa de Simão. Então ela pensa consigo: eu não sou bem-vinda lá, eu sou pecadora. E Simão é o religioso, aquele que condena, aquele que despreza, aquele que não tem amor. Aleluia! Se eu for lá, eu vou ser desprezada. Aleluia! Mas aquela mulher só foi lá porque Jesus estava lá. Ela não foi lá por causa de Simão, ela foi lá por causa de Jesus Cristo. Mas agora, certamente no seu coração, ela pensa consigo: eu vou estar diante de Jesus e eu não posso chegar lá de mão vazia, eu preciso levar o melhor para Ele. Aleluia! Então ela prepara um vaso de alabastro, de unguento, de um perfume muito caro e precioso, e ela vai na casa de Simão. Eita glória! Levando o seu melhor, apresentando o seu melhor. Ela não veio de mão vazia adorar o Senhor, ela veio cheio, trazendo o melhor, trazendo a sua adoração, trazendo a sua oferta, trazendo o seu sacrifício. Aleluia! Aleluia! E quando ela chega lá, ela se prostra nos pés de Jesus Cristo e começa a jogar aquele perfume. Aleluia! Ao ponto da Bíblia dizer que ela foi enxugando com seus cabelos. E quando a Bíblia vai dizer assim: quando Simão olhou aquela cena, ele logo reprovou no seu coração e começou a falar consigo, dizendo: se esse Jesus aí fosse homem de Deus mesmo, fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora, que isso não pode acontecer. Então ele não é homem de Deus, ele não é filho de Deus coisa nenhuma. E Jesus só sondando o coração daquele soberbo, daquele arrogante, daquele fariseu, daquele religioso. Então Jesus toma a palavra e diz assim: Simão, uma coisa eu tenho a dizer para ti, Simão. E ele diz a mestre, certamente ia pensando: agora vou receber uma profecia de Jesus, agora Jesus vai me dar uma palavra de vitória. Ele não tem palavra de vitória para soberbo, para arrogante, para aqueles que não dão o melhor para Jesus, que não reconhecem Ele como Senhor. E Jesus fala assim: uma coisa eu tenho a dizer para ti, Simão. Olha, eu entrei na sua casa e você não lavou os meus pés, mas essa mulher, desde que entrou aqui, que chegou aqui, ela não cessa de beijar os meus pés. Aleluia! Ai, na basura de coma na carabada. Certamente eu creio que Simão fez um jantar maravilhoso, fez um banquete maravilhoso, do bom e melhor, para atender e impressionar o mestre. Mas não adianta tentar impressionar o mestre com coisa nesta terra. Sabe o que impressiona o mestre? É o coração quebrantado, é o coração contrito, meu amado. Porque eles são dos nossos corações, eles sabem o que se passa dentro de nós, meu amado. Aleluia! A aparência é boa, mas muito mais do que a aparência é o que está dentro de nós. A sinceridade, a honestidade, a verdade. Ele quer ver em mim, em você. E aquela mulher, meu amado, ela levou um sacrifício para Jesus, um perfume, mas não somente aquele perfume, ela levou a sua adoração, ela derramou a sua alma, ela adorou ao Senhor e foi aceito o seu sacrifício. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Deus vai receber o teu sacrifício, minha irmã. Deus vai receber a tua oferta, meu irmão. Deus vai receber o teu sacrifício. Deus está dizendo aqui: eu estou olhando a forma, a maneira que você está sacrificando para mim. A Bíblia vai dizer que certo dia Jesus estava diante da Arca da Aliança. Aleluia! Ali as pessoas tinham costume de jogar as suas ofertas ali, e ali foram alguns 5 e jogaram tudo que sobrava, mas foi uma viúva e lançou 2 moedas, e Jesus vai dizer assim: tá vendo? Os ricos jogam o que sobra. Aleluia!
presença e ela, o sacrifício dela, eu estou recebendo, mas o deles não. Aleluia, porque aquilo que não tem valor para mim, não tem valor para Deus. Aquilo que não tem valor para você, meu irmão, também não tem valor para Deus. Entenda uma coisa, é tempo de sacrificar a Deus o melhor, fazer a Deus o melhor. Ele merece o nosso esforço, o nosso sacrifício. Aleluia. Esse sacrifício, ele não só se dá em vir à casa do Senhor, é um sacrifício, mas muito mais do que isso, é a nossa vida, a nossa busca, a nossa entrega, a nossa devoção, a nossa fidelidade. Aleluia, é porque a igreja não começa aqui, entre quatro paredes, a igreja começa dentro da minha casa, é lá que começa a igreja, é lá que começa o culto, é lá que começa a adoração. E se lá começa, e se lá estiver bem, se lá eu estiver fazendo o melhor, eu não vou ter dificuldade em adorar a Deus aqui no templo, em quatro paredes. Eu estou pronto para dar para Deus o melhor. Aleluia. A Bíblia vai dizer em Malaquias que os sacerdotes começaram a oferecer ao Senhor animais cegos, mancos, de qualquer jeito, aleluia, e dizendo, aleluia, que era desprezível a mesa do Senhor, e achando que Deus estava aceitando. Então Deus veio com a exortação e dizendo: eu não tenho prazer na oferta de vocês, eu não tenho prazer no sacrifício de vocês. Vai, se apresenta diante do rei, vê se o rei vai aceitar a oferta de vocês. E vocês podem clamar, vocês podem orar, mas eu não vou atender. Oh, meu amado, que coisa triste, mas é a verdade, meu amado. Quando nós fazemos o pior para Deus, damos o melhor da nossa vida, do nosso tempo, da nossa adoração para Deus, o céu se retém também. Deus não responde às nossas orações, porque nós estamos pondo Deus em primeiro lugar, em primazia. Não estamos dando valor a Deus, que merece a honra, que merece a glória. Aleluia. Aleluia, glória. É tempo de dar a Deus o melhor. Ele merece o melhor. Aonde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Aonde está o teu tesouro, meu amado, meu querido? Se o teu tesouro está nas coisas deste mundo, meu amado, sinto muito dizer, você está perdendo o seu tempo, porque as coisas deste mundo vai passar, o mundo vai passar, a concupiscência vai passar, os prazeres vai passar. Ei, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É tempo de buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar Ele enquanto Ele está perto. Deixa o homem ir para o seu caminho e se converta ao Senhor. Volte para o nosso Deus, que Ele é grande em perdoar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor da glória. A Bíblia vai dizer em João capítulo 12, quando Maria, ela faz um banquete e de repente Maria pega, aleluia, de um vaso de alabastro, aleluia, de um óleo precioso de muito valor, aleluia, ele vai diante de Jesus, derrama nos teus pés. A Bíblia vai dizer que Judas Iscariote, ele, aquele que traiu Jesus Cristo, vai olhar aquela cena e vai reprovar, e vai começar a dizer assim, ó, olha, para quem esse desperdício, porque não vendeu esse perfume, este óleo, para poder ajudar os pobres necessitados. Mas o texto faz questão de dizer, em Judas Iscariote não disse isso porque ele tinha amor com os pobres, ele disse isso porque ele era ladrão e ele roubava o que lançava na salva, na oferta. Aleluia, tem muitas pessoas assim, meu amado, aleluia, não dá o melhor, não faz o melhor e começa a desprezar, rejeitar aquele que está adorando a Deus em espírito e em verdade. Mas eu tenho uma notícia para você nessa noite: não pare, não desista, continua adorando, apresentando a Deus o seu melhor, porque Deus está recebendo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aleluia. É tempo de dar a Deus o melhor. Ele merece o melhor. Ele ofereceu o seu melhor lá na cruz do Calvário, e Ele está querendo de
percebe que Davi vai nas terras de Araúna para dar ao Senhor um sacrifício, para apresentar a Deus um sacrifício. Você percebe diante desses textos que eu tenho citado aqui, que as pessoas iam para oferecer, para dar, eles não iam para receber. Hoje, há uma inversão de valores. As pessoas querem vir à casa de Deus para receber. Meu amado, sim, Deus tem para te dar aqui, mas muito mais você tem que vir para entregar o seu melhor, do teu louvor, da tua adoração. Ei, se arrepender dos seus pecados, porque todos se aproximavam de Jesus, eles iam e davam a sua adoração, eles se prostravam e adoravam ao Senhor. Depois eles pediam e recebiam o seu milagre, a sua vitória. A Bíblia vai dizer: a melhor coisa é dar do que receber. Aleluia. Deus está dizendo: dê o seu melhor, faça o seu melhor, apresente o seu melhor, porque você está dando e oferecendo para o Senhor. Ele vai receber a tua oferta, vai receber o teu sacrifício. Aleluia, glória. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Se alguém está dando, não está dando, está fazendo, não está fazendo, faça você a diferença. Dê você, faça o seu melhor para Deus, porque Ele merece a honra, Ele merece a glória, Ele merece o louvor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor da glória. Deus merece o melhor. Deus merece o meu melhor para Ele, meu amado. Aleluia, glória. Quantas das vezes nós somos pessoas ingratas, muitas das vezes Deus faz o melhor para a pessoa, e a pessoa muitas das vezes apresenta o pior para Deus, o pior do seu tempo. Hoje não dá, hoje não tem como, hoje é assim. Aleluia, coloca tantas desculpas. Aleluia, meu amado, o Senhor já está cansado disso. Ei, meu amado, aleluia, glória. Sirva a Deus com excelência, meu amado. Apresente a Deus com cântico, com louvores, com adoração, meu amado. Aleluia, dê o seu melhor para Ele, porque Ele está esperando de mim e de você um sacrifício santo e agradável a Ele. A Bíblia vai dizer que Deus vai falar com Abraão, o nosso pai da fé, e dizer: Abraão, pega o teu único filho a quem tu ama, vai para o monte e ofereça para mim. Abraão vai para sacrificar o seu filho. No meio da caminhada, o seu filho aborda papai e disse: Pai, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Então seu pai Abraão diz assim: Filho, Deus proverá para si o cordeiro. Você percebe que Abraão está trazendo o seu melhor, porque Deus pediu o melhor, pediu o seu filho. Ele está indo levar o seu filho para sacrificar. Agora Abraão, usando ali Deus na sua boca, Deus proverá para si o cordeiro. Eita, glórias a Deus. Aleluia. Agora Abraão está no monte Moriá, e ali a Bíblia pode dizer que quando Abraão vai matar o seu filho, vai imolar o seu filho, o anjo brada do céu à terra e diz: Abraão, não te faça tal coisa, porque agora sei que temes a Deus, pois não negaste o teu único filho a quem tu amas. E naquela mesma hora, aleluia, glória, o anjo falou: olha para trás, Abraão. E ele olhou, e quando ele olhou para trás, tinha ali um cabrito amarrado pelas pontas. Aleluia, ele pegou e sacrificou no lugar do seu filho. O que é isso? Quando você vai para o altar, dá o seu melhor, Deus já está preparando, Deus já está provendo, Deus já está preparando, Deus já está provendo. Você trouxe o seu melhor nessa noite, Deus já está trabalhando na sua casa. Você trouxe o melhor nessa noite, Deus já está trabalhando na sua empresa, nos seus negócios, nas suas finanças. Deus está no controle, mas a pergunta é: você trouxe o seu Isaac? Você trouxe o seu melhor da sua oferta, da sua adoração, da sua entrega, da sua busca? Aleluia. Nós queremos que Deus faça, mas nós não fazemos nada.
Nós queremos que Deus dá, mas nós não damos nada para Deus. Aleluia, oh glórias. Oh meu amado, enquanto nós não demos o melhor para Deus, nós não vamos receber o melhor de Deus. O melhor é para aquele que dá o melhor, faz o melhor, meu amado. Se você está dando o seu melhor, fazendo o seu melhor, pode ter certeza, Deus vai te surpreender nesta terra. Ele vai te dar o melhor, Ele vai te surpreender, Ele vai me surpreender, porque eu estou adorando a Ele em espírito e em verdade. Como disse Jesus, a Deus o Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Eu quero crer que eles estão aqui nesta noite, que já chegaram aqui para adorar, para exaltar, para dar o melhor para Ele, porque Ele merece a honra, merece a glória e merece o louvor. Aleluia. Glórias a Deus. Eu não vou oferecer, meu Deus, holocausto, sacrifício que não me custe nada. Aleluia. Aleluia. Traga o seu melhor para Deus. Aleluia. Tem pessoas que falam, não, hoje eu estou muito cansado. Não consegue dar um glória, não dá um aleluia para Deus. Aleluia, glória. Aleluia, glória. Ei, meu amado, imagina se Jó fosse igual a você. Perdeu todos os filhos, perdeu toda a sua riqueza. Aleluia, o que ele vai fazer? Ele vai rasgar a sua roupa, vai se jogar dentro de um saco de cinza e jogar cinza para cima, vai rapar a sua cabeça e vai dizer assim: nu eu vim, nu eu vou voltar. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor da glória. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que a sua mulher diz assim: oh, olha, amaldiçoa a Deus e morre, Jó. Então Jó vai dizer, como fala qualquer doida, fala você, mulher, recebeste o bem de Deus e o mal você não quer aceitar. Ei, meu amado, não é porque está vindo mal sobre a tua vida, uma prova, uma luta, que você vai parar de adorar, vai parar de servir, vai parar de dar o seu melhor. Continua adorando, como já foi profetizado aqui. Deus muitas vezes manda vento, manda luta para nós, para provar a nossa fé, para nos lapidar, nos preparar, nos pôr mais diante da sua presença, para nós servir melhor, para nós servir com excelência, para nós apresentar a Ele o melhor da nossa vida. Aleluia. A Bíblia vai dizer em Jó 42, depois de toda aquela provação que já passou, Deus vai falar com ele, e o texto vai querer dizer assim: eu só conhecia Deus no ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia, glória, porque nenhum dos projetos de Deus pode ser impedido. Ei, meu amado, esta prova, esta luta é para aperfeiçoar a minha vida, é para me pôr mais na presença de Deus, é para me contemplar a glória dele, é para me ter mais intimidade com ele, se aprofundar mais na presença dele. Deus está dizendo, ele está convidando você nesta noite a oferecer o seu melhor para ele, mesmo nessa luta, mesmo nessa prova, mesmo nessa adversidade. Dê a Deus o melhor, ele merece o melhor da minha vida e da sua vida nesta noite. Aleluia. Se põe de pé, mas com a permissão do pastor, nós vamos orar nesta noite. Essa é a palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida nesta noite. Aleluia, glórias. Aleluia, ofereça a Deus o teu melhor, dê a Deus o seu melhor. Aleluia, glórias. Às vezes vemos para a casa de Deus querendo só receber, mas não queremos dar nada. E às vezes vai embora até murmurando: nossa, mas não recebi nada. Deus falou com fulano, falou com Bertano, mas não falou comigo, eu não recebi. Mas a pergunta é: você não recebeu? Aleluia, mas por quê? Você trouxe o teu melhor? Ou você ficou só murmurando e reclamando? Aleluia, enquanto você não entendeu o propósito de vir à casa do Senhor, e a forma, a maneira de se apresentar a Deus é para nós dar o nosso melhor para Ele, é apresentar o melhor para Ele, mesmo fraco, mesmo falho, mesmo da vez errante como Davi estava, mas ele foi e disse: eu não vou oferecer ao meu Deus sacrifício que não me custe nada. Ele entendeu que a adoração Deus merece o melhor, o sacrifício Deus merece o melhor. Então nessa noite, meu amado, dê o seu melhor. Quando você se apresentar diante de Deus, viva na presença de Deus, seja aqui dentro, seja na sua casa, seja na empresa, na rua, na escola, no trabalho, não importa aonde você estiver, se apresente a Deus como
santo e agradável a Deus. Aleluia. Deus manda dizer assim para ti: eu estou preparando, filha, um cenário para ti. Esse cenário, filha, é que eu vou colocar você, eu vou mudar situações, eu vou mudar vidas através de ti, porque aquilo que eu fiz contigo na terra, vou eu fazer com estas pessoas também. Essas pessoas precisam da libertação, da transformação, da cura, e tu serás usada nas minhas mãos. Te prepara, porque estou eu te ungindo hoje, estou ungindo as tuas mãos. Te prepara para tu entrar nas casas e profetizar no meu nome. Abre a tua boca, coloque as tuas mãos e profetiza aquilo que eu ordenar, aquilo que eu colocar na tua boca. Abra e fala, e deixa que eu cuido, deixa que eu faço, deixa que eu opero. Assim como eu operei na sua vida e fiz na sua vida, eu vou operar na vida delas, eu vou fazer na vida delas também. Então faça a minha obra, faça a minha vontade. Eu sou Deus de sinal, eu sou Deus de resposta. Eu ainda recebo o sacrifício, eu ainda recebo a oferta, eu ainda recebo o propósito, filho. Estou eu recebendo o propósito do altar. Estou eu trabalhando no sobrenatural, estou eu agindo no sobrenatural. Não somente creia, não somente confia, recebe a tua vitória. A obra é Deus que faz, a obra que Deus realiza. Ele está te chamando nesta noite a sacrificar o melhor, dar o seu melhor para Ele. Ele merece a honra, a glória e o louvor nesta noite. Apresente a Deus o seu melhor, porque Ele está esperando o teu sacrifício, de um coração contrito, de um coração quebrantado, em nome do Senhor. Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.